Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos Olá, a mais um sistemicamente episódio bem. do Panela Sistêmica. Todo sistemicamente bem? Sejam muito bem-vindos. Agradecemos mais uma vez vocês conosco. Agradeço a vocês mais uma vez nós unidos, Ronaldo, Cris e hoje teremos o imenso prazer de falar de um assunto extremamente importante, que hoje nós vamos falar especificamente, ou um pouquinho mais aprofundado, sobre a consciência coletiva. Contudo, a gente não pode deixar de lado as três consciências. Então, eu vou só fazer uma pequena introdução. É o seguinte, Bert Hellinger, o Bertinho, ele percebeu, antes, inclusive, de ter percebido as ordens do amor, que a gente já falou com vocês sobre as ordens do amor, ele percebeu as três consciências. E essas três consciências são, ele encarei agora para vocês, a consciência coletiva e a consciência espiritual. Né? E a partir dessa percepção, tudo ficou diferente, né? Eu acho que a partir disso, inclusive, o método, vamos chamar de método dele, começou a se diferenciar a partir dessa percepção. Vamos lá. Quem quer falar sobre consciência individual e a espiritual? Ou eu falo tudo aqui? Vamos lá. Eu vou falar. Consciência individual é aquela que a gente... Que? Go ahead. A consciência individual é aquela que está no... Ela está distrita à pessoa, ao que ela considera certo e errado, também com o olhar, né, dos valores que ela recebeu da família. Então, é aquela coisa de você defender com unhas e dentes aquilo que você acha certo. Geralmente, a moral também, que considera moralmente correto. Tem aquele instinto de proteger o que ela recebeu da família. Tô falando besteira? E fica olhando sérios para mim, meu Deus, porque esse assunto ele é muito profundo, gente. E a gente tem tanta... a nossa intenção sempre não foi colocarmos como professorinhos aqui, professoras. E a gente acaba, às vezes, chegando nisso, porque é um assunto muito profundo, né? Já vamos para a consciência coletiva, que é o que a gente vai falar mais. É onde as ordens do amor acontecem, né? É onde a gente percebe os fenômenos, vamos dizer assim. É onde a gente vê que a exclusão está acontecendo, que as desordens, né? A exclusão acontecendo, que o desequilíbrio está acontecendo e a desordem aí sendo percebida. E tem a consciência espiritual, né? Que já é uma consciência que é onde eu entendo que a gente é um lugar que a gente está bem, que não existe. É uma força maior, é uma coisa maior. Eu não sei se eu estou me expressando muito bem agora com a consciência espiritual, mas vamos lá. Fiquem à vontade, quem quer falar. Nós elegemos a Renata. Vou falar. O campo está falando assim, nossa, é a rede. O campo. Não, como a Débora estava explicando, essas três consciências, elas são consciências espirituais. Embora a consciência individual aí que ela está falando, que ela
é uma consciência percebida por nós, né? Que é a única consciência percebida pelos nossos sentimentos, né? Bem ou mal, né? Culpa e inocência, que é a consciência da culpa e inocência. Essa consciência fala sobre... fala da gente. Os nossos defeitos, as nossas qualidades, os nossos traumas, a tal da criança ferida que está em tudo quanto é lugar, ela faz parte dessa consciência. É a consciência que a gente consegue enxergar, até onde a gente consegue enxergar, né? Tem várias coisas que nessa consciência também, no próximo episódio que a gente vai falar sobre culpa e inocência, vai ficar um pouco mais claro que a gente não consegue enxergar. É uma consciência limitada, tá? É limitada, mas é extremamente importante para a nossa sobrevivência individual. Dizem que é para as crianças, né? Porque as crianças, elas não têm... não tá nada formado, então, para elas sobreviverem, elas precisam fazer parte da família para desenvolver e sobreviverem, né? Mas para os adultos também é importante. Aí parte para a consciência familiar, a consciência coletiva, que é a consciência da qual nós queremos falar hoje, que é a consciência onde está a constelação familiar, que de tanta gente, um assunto que tanta gente aborda aqui, né? Essa consciência, ela já tem muito mais memórias, porque é uma consciência... é uma consciência do clã, é uma consciência da família. Só que também você não é uma consciência acessada naturalmente. Você não consegue acessar naturalmente. Você vai conseguir acessar, você só vai conseguir perceber pelo que a Débora falou aí, pelas lealdades invisíveis e por esses efeitos que acontecem na nossa vida, quando a gente está emaranhado, que você só vai sentir, mas gente, por quê? Por que toda vez que eu me envolvo com alguém, esse cara é abusivo? Por que toda vez que eu me envolvo com alguém, esse cara é um banana? Esse tipo de repetição, que tem várias. Aqui a gente poderia fazer, 100, 1000 episódios falando sobre esse tipo de coisa. Então, são coisas que nós carregamos, nossos pais, nossos tios, avós, enfim. Estou dando aqui só uma sintetizada para vocês entenderem um outro ponto de vista. E agora eu queria passar para a Cris, para ela falar um pouquinho também sobre a consciência coletiva. Sobre meu microfone aqui. Oi, gente linda. Tudo bem? E bem importante a gente começar a ter consciência das consciências. Uhum. O que é ter consciência das consciências? É entender que muitas coisas atuam na nossa vida, mesmo que inconscientemente. Né? Mesmo que, ou muitas vezes inconscientemente. Então, a consciência coletiva de grupo, a consciência coletiva familiar, é tudo que nos acomete, que vem de muito longe. Né? Como a gente vive nesse clã, eu pertenço a essa família, ponto. Né? E se eu pertenço a essa família, a esse clã, e aqui tem uma consciência, tem leis que nos regem, e eu tenho uma função nesse sistema. E nesse sistema, da qual eu já trago comigo essa consciência, que muitas vezes é inconsciente, quando a Renata fala, eu mais uma vez atraí um relacionamento abusivo. Mais uma vez está acontecendo isso comigo, em honra, em gratidão, em as questões da minha família. Isso é inconsciente, ninguém sai, acorda de manhã e diz, hoje eu vou atrair mais uma tranqueira para a minha vida. Não, né? Mas essa tranqueira que eu atraí na minha vida, ela está muito na consciência do meu grupo familiar, porque sempre foi assim. Uhum. E a nossa necessidade de pertencer é como se fosse uma necessidade de sobrevivência. Quando eu sinto que eu não pertenço, é como, eu vou morrer.
Então, eu faço tudo para pertencer, inclusive esculhambar com a minha vida. E eu nem me dou conta. Então, isso é a consciência do clã, né? É a consciência que está na nossa vida. Então, o que é trazer para a consciência? Eu começar a me dar conta, né? E voltando, então, para a consciência individual, eu gosto muito de pensar o que é a consciência individual? É a nossa consciência de sobrevivência. Eu vou comer porque eu sei que eu vou comer e se eu não comer, eu vou morrer. Exato. Não é a minha consciência do clã que traz isso. É? E a nossa consciência espiritual, vamos olhar para ela assim, é quando eu já tenho consciência da consciência do meu grupo, parece uma loucura isso que a gente está falando, mas de fato presta atenção na tua vida, para tu ver que é exatamente assim como a gente está falando. Né? Quando eu tenho consciência dos padrões que eu venho repetindo, eu posso transcender essa consciência. Embora ela atue na minha vida, eu estou consciente que isso está acontecendo. E aí, da consciência espiritual é quando eu me desprendo disso, honrando e respeitando, porque eu não sou melhor, eu só faço diferente. Então, eu vivo a minha consciência espiritual, aquilo que eu vim servir ao mundo. Então, o nosso servir, a nossa missão, ela está na consciência espiritual. Nosso destino. Nosso destino. Né? Junto... Então, essas três consciências, o tempo todo, elas estão atuando na gente. Então, assim, ó, quando eu estou na minha criança, quando eu estou fazendo birra diante de alguma coisa que é de sobrevivência, eu estou na minha consciência individual. Ela é minha, ela é de sobrevivência. Talvez, fazendo um olhar, como a gente está o tempo todo nas consciências, que são inconscientes. Vai lá, Ronaldinho! Ronaldinho! E aí, pessoal? Bom, esse tudo a gente estuda, né? Lê isso, assim, a gente fica se perguntando como a gente dá um viés prático para isso, porque a gente, como constelador e conversando entre consteladores, isso fica muito claro para a gente. Mas quando a gente tenta transpor isso para outras pessoas fora desse circuito, mas que quer se valer da inteligência sistêmica para melhorar a própria vida, parece que fica mais complexo, mas apenas parece, por essa dificuldade de fazer essa correlação entre a teoria e a prática. Então, como que eu poderia contribuir para a gente tentar perceber isso e você usar isso de forma consciente? Veja bem, quando a gente, por exemplo, a gente herda as tradições da nossa família, né? Quando a gente assume aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, os padrões, as crenças, as convicções, a gente faz isso com uma boa consciência, porque isso nos mantém unido com o grupo, alinhado com o grupo, ainda que sejam padrões negativos, como a Rê colocou aí, as meninas colocaram, por exemplo, de se relacionar com pessoas que não vão trazer, que não vão gerar um relacionamento saudável, isso é um relacionamento tóxico, por exemplo, ou que você ter relacionamentos que vão te afastar do dinheiro ao invés do dinheiro ficar, entendeu? São movimentos que você vai repetir e você vai fazer isso sempre com uma boa consciência e vai se sentir inocente. Nem sei se eu vou acabar entrando num tema de um outro podcast, mas... É o próximo. Mas assim, só para dar um spoiler, para a gente aprofundar isso. O que você tem que perceber? Você vai perceber quando você quer sair desse padrão, quando você quer te fazer diferente, você está contrariando a consciência daquele grupo e você vai ficar com má consciência. E vai se sentir culpado. Aí é onde você, às vezes, se retrocede e volta para aquele lugar comum, para continuar pertencente a um grupo. Isso você vai fazer de forma consciente ou inconsciente. Às vezes a gente não percebe esses movimentos. Por isso que no sistema que a gente fala, às vezes, de movimentos ocultos. A gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. Para onde a gente quer ir, qual é o tipo de relacionamento que a gente quer. Para a gente poder notar isso. E essa mudança só vai ocorrer nesse caso, principalmente nesse exemplo que eu dei, quando você fica com má consciência. A gente tem que suportar isso. Esse sentimento de culpa. Então, a mudança ela vai ocorrer na culpa. Nessa culpa que a gente está falando aqui, de você contrariar. O que é muito, na prática, é muito difícil.
É muito, porque como a Cris colocou, isso é um instinto de sobrevivência. Você se sentir pertencente, você ter esse tipo de consciência. Percebeu? Então, assim, em termos práticos, quando você se sentir culpado porque está fazendo diferente, como que seria? Como que a gente pode fazer que assim, uma coisa que eu fiz com relação a dinheiro? Não de ganhar dinheiro, mas o dinheiro ficar na mão. Que era um padrão que eu repetia do meu pai, por não querer, assim, às vezes, por lealdade, que tem a ver com pertencimento, o dinheiro entrava, eu me livrava dele, para estar sempre correndo atrás do dinheiro. Porque foi isso que eu vi meu pai sempre acontecendo aqui, até falo, por questões de crenças que ele tinha com relação ao dinheiro, porque ele lia muita Bíblia e tudo mais, naquele sistema conceitual. E como é a principal referência que eu tenho na minha vida, uma das pessoas que eu mais amo, assim como minha mãe, é lógico, né? Inconscientemente, eu buscava honrar, repetindo os padrões com relação ao dinheiro, para se manter o quê? Pertencente. Igual, repetir o padrão. Quando eu tentava fazer isso diferente, vinha um sentimento de culpa. E a gente tem que suportar esse sentimento de culpa, que é a má consciência para a gente poder ir adiante. Ok? Então, assim, como eu vou dizer, é simples, mas não é fácil. É fácil falar, mas é difícil fazer. Mas é simples. Quando a gente começa a trabalhar com essas consciências de forma consciente. O que eu estou fazendo? Onde quero chegar? Okay? É sustentar, né, Ronaldo? Então, é entender essa consciência coletiva de grupo, assim, isso é meu? Essa é realmente a vida que eu quero para mim? Isso faz sentido nesse tempo, nessa época, com tudo que a gente tem? Ou isso faz sentido lá para o meu pai na época dele, com as tecnologias que se tinham, com as oportunidades que se tinham, com o estudo que teve, com as oportunidades que eu tenho hoje nessa época, que eles já abriram esse caminho. Faz sentido isso? Não, não faz. Então, isso é a minha consciência coletiva. O meu grupo precisou, de repente, se unir de tal forma para sobreviver, agora eu não preciso mais. Então, eu posso fazer esse passo e eu sustento. Né? Então, eu transcendo essa consciência. É dar-se conta, é o tempo todo observar a própria vida e os nossos movimentos. Faz sentido? Faz sentido eu me livrar do dinheiro? Faz sentido eu continuar acreditando que só os pobres vão para o céu? Faz sentido eu achar que dinheiro não dá em árvore? Faz sentido eu pensar que o dinheiro é sujo? Não, não faz sentido. Né? Falando do dinheiro, porque nós entramos nesse assunto. Da mesma forma, as relações. Faz sentido eu não acreditar nos homens? Não, não faz sentido. Então, essa é a minha consciência coletiva, a consciência coletiva do meu grupo, que naquele momento, naquela época, naquela relação, teve que fazer assim. Não preciso mais. Nossa, Cris, você usou uma palavra fantástica, que mas... Por que o que eu acho fantástico? Porque quando a gente fala em transcender isso, a gente está falando de maneira honrosa, não é se sentir maior com quem veio antes. Ao contrário. É uma honra para eles. É uma honra. Perfeito. É isso. É essa visão que a gente tem que ter. Não de arrogância. Eu acho... Eu sou melhor, não. Eu recebo, porque eles me deram a vida e vou fazer diferente, porque é o que eu vou passar para frente. Vou transcender de forma honrosa. Espetacular. E eu acho importante também a gente ressaltar uma coisa que a gente sempre fala, que é autorresponsabilidade. Você só vai chegar nessa consciência mínima que uma coisa não tá bem, né? Porque a consciência coletiva, ela é imperceptível, né? Você não tem como analiticamente chegar às lealdades, aquela coisa toda. Você precisa de um conhecimento, uma constelação, né? Então, é assim, você sentir essa culpa. A gente tem que se permitir também sentir as coisas, né? E, assim,
como a gente fala, tá coisado, o negócio tá coisado, tô emperrada, não consigo, ando, caio, né? Falando do dedo podre, se um cara legal, maravilhoso, o cara foi embora de novo, entendeu? É o que a Cris fala, né? É sistêmico. Então, quando as coisas elas ficam emperradas, quando dá atenção para isso. Dá atenção para isso, porque no fim é tudo por amor. É um clamor do clã, né? Em alguma coisa que aconteceu, porque nada que acontece nessa consciência é para o nosso, não é por mal, é por amor, né? Se você não está bem posicionado diante dos seus pais, você não vai se sentir bem. O que o clã está precisando? Reposicionamento. Você, no seu lugar, que a gente fala, né? Em seu lugar de força. Seu lugar de força pequeno diante dos seus pais. E, assim, podemos dar vários outros exemplos, como o Ronaldo já deram, a Rê também, e a gente pode ficar enumerando vários, mas a questão toda é essa autorresponsabilidade, eu acho extremamente importante, porque às vezes a pessoa não consegue nem ver que ela tá sentindo culpa, ela só acha assim, mesmo, o que tá rolando? É macumba? São os astros. O que é? Então, né? Provavelmente é sistêmico. Os astros, O que a gente pode chamar de autorresponsabilidade? Sair do mimimi. Ir atrás de ajuda. Né? E o que eu faço quando eu recebo ajuda? Eu vou para ação. Porque o que eu faço com o que eu sei? Eu vou para ação. Né? Sim, muitas questões são sistêmicas, mas lembre que são as 3 consciências, né? Então, se você ficar também só nesse, foi assim com o papai, foi assim com a mamãe, eu não consigo sair daqui porque a minha bisavó, não sei o que é. Foi a história delas, no tempo delas, com o que elas tinham. O teu momento é diferente. Quando a Cris fala isso, né, que é voltar, foi a história dela, pegar, é porque essa consciência, que eu acho que nós não falamos, Cris, quando fala da consciência familiar, essa consciência ela não exclui as pessoas que morreram. Não exclui sua avó, não exclui seu bisavô, não exclui o trisavô. E essa consciência também, ela não exclui, por exemplo, o seu tio alcoólatra que matou a sua tia. Entendeu? Ela é amoral. Então, só para deixar isso claro. Pode continuar, Cris. Era só aqui para a gente ela finalizando, é talvez, eu vou passar para a Débora, né? Para a gente entendendo isso nas nossas vidas, é muito mais simples do que a gente imagina. Né? É difícil, é possível, é super possível. Né? Começa com a consciência, então, de que a gente nasceu para ser feliz. E a gente só vai honrar o nosso clã, né? Sendo grandes diante da vida, pequenos diante da história e deles que vieram antes, mas grandes diante da vida. Porque o meu clã necessita do meu sucesso para a sua sobrevivência. Aí eu estou na minha consciência espiritual. Por todas as mulheres que não puderam ser felizes no casamento, eu vou ser. Por mim e por elas. Por todas as pessoas da minha família que passaram fome, agora eu vou ter mesa farta. Por todas as pessoas da minha família que não tiveram sucesso profissional, eu vou ter por mim e por eles. E para que os meus descendentes possam ter também, porque eu quero pertencer e que eles continuem pertencendo a um clã que segue na vida e que deixa de olhar para a morte. Resumindo tudo, poucas palavras, olhe para a vida com vida. Olhar para a sua vida para a sua vida.
Vida é para o mais, nunca para o menos. Agora eu vejo. Do seu lugar, olhar para frente. É. Você olha para trás. Sensacional. É. Tá bom? Perfeito. Débora? Sensacional. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Foi uma boa noite tão sério, né, gente? Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa. É com esse clima de descontração que a gente se pede aí. A Débora deu uma travadinha, então eu vou fazer o nosso trabalho. Então, assim, ó, manda suas dúvidas aí nos comentários, nas nossas redes sociais, que a partir delas a gente vai identificando qual é a sua necessidade. Porque já que a gente se dispôs a servir, a gente quer servir um conteúdo que vai fazer diferença na sua vida. Mas a gente só vai poder fazer isso se você nos disser qual é o conteúdo que você precisa. Tá bom? Forte abraço. Uhum.